Olá, saudável. Vou compartilhar algo muito apaixonante para mim. E como disse Sócrates, sede breves e agradarei. Eu vou tentar, menos de 5 minutinhos, compartilhar o seguinte. Bom, eu tive duas mortes, pessoas muito próximas, meu pai com câncer no intestino e a esposa, mãe das minhas três filhas, que teve complicações da bariátrica e uma das causas foi uma infecção intestinal por ser anêmica, né? E enfim. E agora a Preta Gil, que comove o Brasil, porque jovem, né? E veja bem, eu já pesquisava esse assunto, porque antes mesmo de até cursar a faculdade de nutrição, eu já tinha parado de comer carne de animais e, evidentemente, eu tive algumas questões, isso cabe em outra live, que melhoraram a minha saúde, as minhas fezes, prisão de ventre, etc. Agora, o que está acontecendo, né? A gente está vendo aí que o câncer coloretal, o câncer do intestino, realmente vitimou a Preta Gil, com 48 anos ela descobriu, e a gente fica assim impressionado, porque a Sociedade Americana de Câncer calculou que a maioria desses cânceres modernos aconteceram em pessoas com menos de 50 anos. E é mais que o dobro desde 1995, mais ou menos. Então, a gente está aqui tratando do quê? De uma doença não transmissível, que é uma doença crônica não transmissível por conta de hábito de vida, porque o câncer tem essa característica, ele pode também ser de origem genética, também tem a questão de vírus, né, e que provocam, mas o câncer também é uma doença por hábitos de vida. E eu não estou aqui julgando ninguém, mas eu queria tratar isso, porque é o terceiro tipo de câncer que mais mata, né? E é uma segunda causa de morte em pessoas jovens. Então a sociedade está aí assombrada, e diante desse fato aqui no Brasil e dessa pesquisa nova, a gente fica se perguntando o que está acontecendo com as pessoas, o que está havendo com a sociedade, porque esse tumor está sendo tão difundido, o que explica isso? Talvez a gente precisa pensar antes o que seria o intestino, né? Por que eu sou tão fascinado? Porque veja bem, fora do cérebro, já falei em outras lives, o nosso intestino só perde para o cérebro quantidade de neurônios. Então ele é extremamente ligado ao cérebro, ao segundo cérebro, e se comunica imediatamente. Os antigos já diziam, eu estou enfesado. Por quê? Porque se a pessoa não está bem no intestino, o humor dela muda. Porque é no intestino que a gente fabrica os hormônios da felicidade. Ninguém fica bem com o intestino inflamado. Então, cuidar do intestino é a primeira coisa, para você desinflamar o corpo, né? Se há desequilíbrio intestinal, vai inflamar, vai ter cansaço, inchaço, o teu aparelho tegumentar, a pele, vai ficar ruim e principalmente o humor instável. E por que o cérebro é tão importante? Porque é nele que a gente tem a nossa querida microbiota. O que seria microbiota, que eu já falei em outras lives, vou explicar aqui, é o maior conjunto de micro-organismos que a gente tem no nosso corpo. Existem outras microbiotas, mas a do intestino é a maior. São milhões, se não bilhões, sei lá, ninguém conta, de bactérias. Tem também vírus comensais que eles comem as fibras que a gente assimila. Tem protozoário, tem fungo, tem tudo ali na microbiota. Então, quando você pensa microbiota, você pensa em algo que é muito rico, né? E assim, a gente tem que pensar a microbiota como sendo algo fundamental para a gente ter saúde e para a gente não ser acometido dessa doença terrível que é o câncer. Você recebeu aí uma figura e a gente vai alertando sobre isso. Por quê? Porque o intestino ele tem um revestimento que se regenera. Mas se as coisas não estiverem bem, ele não vai se regenerar. E por que ele não se regenera? Porque é baixo teor de minerais como o zinco. Nós temos outras questões, né? Que toda semana a pessoa está tomando lá anti-inflamatório, isso aí mexe com a microbiota. Outra coisa, os alimentos hoje têm muitos aditivos que irritam, corante, emulsificante, nós temos aí os aromatizantes, acidulantes. Então, isso não existe na natureza. E o intestino não foi preparado para tratar essas questões. Até mesmo o sono, eu falo muito de ciclo circadiano,
Me desculpa aí estar passando de 5 minutos, porque eu estou lembrando aqui, por exemplo, o estresse. O estresse crônico desse tempo moderno, né, tanta guerra, tanta coisa, vai elevando o cortisol e ele vai deixando mais fina a barreira intestinal. Logo, você vai ter problema para regenerar. Agora, principalmente a questão do açúcar refinado, ultraprocessado. Gente, eles alimentam bactérias do mal, porque lá na microbiota tem que haver equilíbrio entre o bem e o mal. Mas se você alimentar as bactérias do mal, e aí vai causar o quê? Inflamação e o seu intestino vai ficar permeável. Então, gente, eu quero aqui dizer para você, nada como uma alimentação mais natural possível, boa hidratação, seu intestino precisa de água, água de coco, se você puder, um Gatorade, que é a única bebida industrializada que eu recomendo, tá certo? Até o sol também ajuda, um bom sono e exercício físico. Fico por aqui para alertar que câncer de intestino pode ser evitável e cabe a você cuidar do seu bom patrimônio, que é o seu corpo. Fica a dica de jrpimentel.com, saúde e nutrição. Um abraço.